Olá, 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 muito boa noite. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que aqui, hoje e sempre fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando agora mais uma das lives que compõem o nosso Christian Day, a segunda edição do nosso Christian Day, que este ano tem por tema a alegria de ser católico. Um tema muito bonito, um tema muito oportuno, um tema da maior importância, dado o mundo em que a gente vive, a nossa época, que talvez como todas as épocas tenha lá as suas imensas dificuldades, os seus enormes tropeços, não é? Sobretudo quando a época se afasta de Deus. Então, no momento das grandes tristezas, nos momentos dos grandes tropeços, das grandes quedas da história humana, o homem só sempre encontrou felicidade quando retornou ao seio do seu Deus, do seu Criador. Então, é um tema que é muito oportuno. Nós que fazemos, que somos o Oratório Virtual, que fazemos o Christian Day, somos muito honrados e felizes de podermos, cada um com a sua contribuição, tecer aí esse dia especial, que tem por tema, então, a alegria, não é? Então, só para relembrar, todas as nossas lives, desde as 7 da manhã com a Santa Missa, passando por tudo aquilo que tivemos, todas elas estão gravadas, estão ficando gravadas na nossa página. Se você, por alguma razão, não pôde acompanhar essas lives, é sempre bom lembrar que você pode fazê-lo depois, quando você tiver condição de fazer, acessando a nossa página e vendo os vídeos. Já temos recebido depoimentos e respostas muito positivas, as pessoas muito alegres de terem visto o que viram, de terem participado, rezado conosco, ouvido interessantes preleções, debates, discussões. A gente teve muita coisa boa, teve poesia, teve literatura de ficção, a própria espiritualidade católica, teve a voz dos jovens, né? Graças a Deus nós temos uma realidade muito premente, que é a dos jovens, ou regressando ao seio da igreja, ou redescobrindo o que é ser católico, né? Redescobrindo, para ficarmos no tema, a alegria de ser católico. E falando em alegria, a gente vai, aqui nesse encontro agora tentar falar um pouquinho mais do que seria essa alegria, que não é uma alegria qualquer. Muito tempo antes de voltar ao seio da igreja, volta e meia aí nas lives em que eu posso participar, talvez vocês já tenham me ouvido falar, que houve um tempo em que eu nem sempre eu fui católico. Aliás, a maior parte da minha vida eu fui o chamado católico de BGE. E não só isso, mas uma parte da minha vida, além disso, foi aproximadamente 2 anos, eu passei dentro do protestantismo. E eu lembro que eu ainda estava nessa fase da vida, ainda estava dentro da realidade protestante. Eu lembro que vi um filme que me marcou muitíssimo. Até hoje é um dos meus filmes preferidos, feito por um dos meus cineastas preferidos. Um filme de Federico Fellini, chamado 8,5. Filme este, por sinal, que é muito está entre os 50 filmes que a igreja recomenda, né? A igreja, não sei se vocês sabem disso, quando o cinema fez 100 anos, em 1995, um bispo, uma voz importante da igreja, alguém que entende do traçado, né? Alguém que entende de cinema, se não me engano, um bispo espanhol, a pedido da igreja, ele elaborou uma lista de 50 filmes. Esses filmes eles são categorizados de acordo com alguns temas. Se não me engano, 8,5 de Fellini está na categoria de beleza, né? Artes, né? A verdadeira beleza, né? E eu lembro que eu vi esse filme e esse filme me marcou muito.
Aliás, é um filme que me marca muito. Eu já vi 8,5, acho que umas 3 vezes, ou 4. É um dos filmes mais bem realizados que eu conheço. E eu acho que é um dos maiores filmes de Fellini. Talvez seja um dos maiores, talvez no top 3, aí a gente coloque, talvez seja um dos 3 maiores. Muitos dizem que foi o melhor filme que ele fez. Enfim, é uma história muito bonita e muito humana, como o cinema de Fellini é. O cinema de Fellini é profundamente humano. Eu acho que é o elemento que mais me atrai na cinemática dele. E eu lembro que eu vi esse filme e há um determinado momento em que um personagem diz uma frase que me chocou imensamente quando eu vi. Mas deixa eu dar uma contextualizada, porque contextualizar um pouquinho, porque pode ser que nem todo mundo tenha tido a felicidade de ver esse filme. É a história de um diretor de cinema que está em crise de criatividade, vamos dizer até em crise de existência. E ele vai para uma estação, né, de águas termais para tentar se curar ali, beber água natural da fonte e fazer muitos banhos, né? Banhos aquelas águas que saem da rocha, aquelas águas quentes, né? E em um desses momentos, é interessante que nesse cenário do filme, nesse setting lá, ele encontra todo tipo de gente lá dentro. Gente feliz, gente alegre, gente meio doida, gente bem da cabeça. Ele encontra todo tipo de pessoas. É um microcosmo mesmo da humanidade ali. É uma coisa fantástica. Já começa, você vê que o negócio já começa bom. E um dos personagens que ele descobre que está lá, o personagem, o Guido, né, o diretor, ele descobre que alguém conta para ele, eu não me lembro bem, ele descobre, ou não me lembro, ou ele vê, ou ele sabe, por seus próprios meios, que tem um cardeal ali, que também está se tratando. Um cardeal bem velhinho, bem velhinho. E há uma cena, claro que eu falando, não vou conseguir transmitir 1/1000 da beleza de tudo aquilo. Há uma cena em que ele vai ali para daqueles banhos, e ele, que já vinha tentando falar com o cardeal há muito tempo, ele finalmente consegue ter uma rápida palavra, né? As pessoas que o estavam acompanhando, né, 2 clérigos, dá para ver que eles são muito preocupados, porque ele já é muito idoso. O próprio ator que foi escolhido, você vê que é um homem de muita idade. E ele finalmente consegue ter uma palavra com ele, né? Mas disseram, olha, você vai ter que ser breve. E o Guido vai lá e diz assim para o cardeal: Eminência, você imagina o que ele vai falar, o que ele quer tanto falar. E ele diz assim: Eminência, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu não sou feliz. E de fato, o Guido tem uma história complicada. Ele é casado, mas ele tem um amante, e a amante já está com ele lá no lugar onde ele também vai fazer o filme, né? As termas lá, as fontes termais também, onde ele está rodando o filme dele lá, e o filme dele está travado, e ele não consegue, o filme não anda, e é uma coisa muito, né? E ele é casado, mas a amante dele está lá no set de filmagem, a esposa está chegando, a vida do cara está uma completa bagunça, uma completa desordem. E ele vira para o cardeal e diz assim: Eminência, eu não sou feliz. Né? Ele não vai fazer uma pergunta. Interessante é isso. Ele não vai fazer uma pergunta. A gente, quando encontra um sábio, geralmente a gente quer perguntar. Né? A gente vê nas próprias sagradas escrituras. As pessoas, quando elas não estão pedindo milagres a Jesus, elas estão fazendo perguntas a Jesus. Alguns de modo bem maldoso, né? Como os fariseus e Caterva, mas algumas pessoas que de fato estavam sedentas de Jesus Cristo, elas iam a ele fazendo perguntas, muitas sinceras e honestas. E Jesus não. Vale lembrar que ele não é que ele era sábio, Jesus era a própria sabedoria. Mas enfim. E aí o Guido, ele diz aquilo lá, né? Ele não pergunta, ele afirma, né? Eminência, eu não sou feliz. Já é uma fala um tanto quanto perturbadora, né? Ele não perguntar, ele afirmar. Mas a resposta que o personagem do cardeal dá é ainda mais perturbadora. Eu só consegui entender a resposta do cardeal depois que eu voltei para o seio da Santa Igreja. O cardeal diz assim para ele... Ele diz muitas coisas para o Guido. Mas a primeira coisa que ele diz quando o Guido diz para ele: Eminência, eu não sou feliz. A primeira coisa que ele diz é uma pergunta. Quem faz a pergunta é o cardeal, não o Guido. O Guido diz: Eminência, eu não sou feliz. E o cardeal diz:
E quem disse que você veio ao mundo para ser feliz? A primeira vez que eu ouvi isso, eu caí para trás, não é? Porque eu ainda estava no protestantismo. Eu nunca fui um protestante de coração, nunca fui, né? Para ser bastante honesto. Por uma série de questões, uma série de outros contextos da minha vida, eu era outra pessoa, era outros contextos, e acabei parando lá. E eu achei um absurdo que um personagem que, vamos dizer assim, que metaforizava, que representava a Igreja Católica, pudesse dizer a uma alma aflita uma frase desse teor. Como é que um homem chega em profunda aflição ao ponto de dizer que não é feliz e recebe de alguém que é representante da Igreja essa resposta lacônica, enigmática e que aparentemente não dizia nada e que até maltratava o sujeito, né? Então, ou seja, quem disse que você veio ao mundo para ser feliz? Meus irmãos, eu só entendi essa resposta do cardeal, como eu falei agora há pouco, depois que eu retornei ao seio da Santa Igreja. Eu tinha uma ideia muito ruim, eu ainda tenho que me emendar bastante. A santidade é um caminho longuíssimo. Alguns, Deus dá a graça, Deus dá a mercê. Alguns já nascem santos, outros, enfim, conseguem isso de modo muito rápido. Mas o comum de nós todos é que nós penemos, né? Atrás da nossa conversão. E eu lembro, assim, aí quando eu voltei para a igreja, só quando eu voltei para a igreja eu entendi finalmente o que queria dizer. Porque eu entendi finalmente que eu não tinha filho. O cardeal estava certo, o personagem do cardeal. Deus não me fez, olha só, vamos entender bem, a gente que está tratando do tema da alegria de ser cristão. Deus não nos fez, meus irmãos, com a finalidade de sermos felizes. Essa é uma frase, ou um comportamento, ou uma atitude que ela está muito ligada ao que a gente chama de mundo, né? Ao que o mundo nos diz. Há um imperativo muito grande para que nós sejamos felizes, para que nós curtamos, para que nós estejamos, como é que se fala? Eu não sei se hoje em dia se fala isso, eu estou ficando velho, né? Mas antigamente se dizia que nós tenhamos um alto astral. Deus não nos fez com a finalidade de sermos felizes. A finalidade última do homem não é ser feliz. Não, a gente está trocando aí, colocando o carro à frente dos bois. A gente precisa arrumar isso aí. A gente precisa lembrar, para a gente saber para que a gente está aqui nesse mundo, a gente precisa lembrar de uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Um dia perguntaram a ele, Senhor, afinal de contas, eu não me lembro se na Bíblia, nas traduções, tem esse afinal de contas, mas dá a entender de que alguém queria uma resposta urgente do Senhor. Senhor, afinal de contas, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para isto sim, meus irmãos, nós fomos feitos. Para amarmos o Senhor nosso Deus, como está nas Sagradas Escrituras, com todo o nosso amor, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E por tabela, uma tabela maravilhosa, amar ao próximo como a nós mesmos. É para isso que nós fomos feitos. Aí sim repousa a verdadeira alegria. E eu consegui entender muitos anos depois que o cardeal estava tentando fazer o Guido, lá, o personagem do Fellini, entender que ele não estava entendendo nem colocar a pergunta dele. Não foi nem uma pergunta, né? Foi uma afirmação. O Guido, ele vivia obcecado pela ideia de que nós precisamos estar felizes e que a gente não está feliz. E o pior, o Guido queria ser feliz neste mundo. Peraí, dá para ter momentos de felicidade sendo católico neste mundo? Claro que sim. Essa semana eu vi um vídeo de Alexandre Solzhenitsyn, né? Uma grande figura do século XX, todo mundo sabe, né? Escreveu o Arquipélago Gulag, um homem que foi encarcerado pelo regime stalinista, foi preso, viu e vivenciou, viu as coisas mais atrozes possíveis, né? Os horrores dos campos de concentração stalinistas.
E ele falava sobre o sofrimento, ele dizia assim, é claro que eu não estou dizendo, ele louvando o sofrimento, né? Claro, do ponto de vista cristão. Mas ele diz assim, não estou dizendo que nós temos que procurar o sofrimento, isso seria antinatural, seria até estranho, seria mórbido, seria psiquicamente torto o negócio, mas não é isso. Vejamos bem, é possível neste mundo ainda, vivendo neste mundo, termos momentos de felicidade, de alegria? É claro que sim. Mas o que a gente não pode confundir? Isso é uma coisa. Estamos nesse mundo ainda, somos nele peregrinos, nós, tendo Deus no coração e tentando amá-lo sobre todas as coisas, é óbvio que haverá momentos em que o Senhor nos permitirá sermos felizes. Mas isso não quer dizer que nós seremos felizes com este mundo. Essa distinção, ela é o cerne de tudo. É preciso, é possível, é claro, ter momentos de felicidade nesse mundo. Mas é também preciso ter bastante claro e dizer isso, assim como eu estou dizendo para vocês, de modo absolutamente tranquilo, verdadeiro e direto. Os momentos de alegria, todo mundo aqui sabe o que eu vou falar, todo mundo aqui tem pelo menos, eu vejo que o Willi está aqui, o Tião está aqui, todo mundo aqui tem pelo menos 20 anos, 20 e poucos anos de idade. Todo mundo já percebeu que na vida, neste mundo, estar feliz não é uma coisa que acontece sempre. Não diria que é quase que é exceção e não a regra, não sei se eu diria isso. Mas, de fato, não é a regra. Então, não há nada de incorreto ou falseado dizer, ou até de mórbido, dizer que nesse mundo a gente tem mais aflição do que momentos bons. A própria oração da Salve Rainha, que faremos daqui a pouco, ela chama este mundo de vale de lágrimas. Mas, meu Deus do céu, como é que a gente então não vai sucumbir, não vai se afogar nessas lágrimas? Como é que a gente faz então? Bom, só tem uma razão. No vale de lágrimas, mesmo aqui, a gente precisa, é uma obrigação moral conosco mesmo, com o nosso próximo, a gente precisa encontrar então onde está a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, nós sabemos, está de modo eterno no céu, com Deus, os seus santos, com Nossa Senhora. Mas neste mundo é preciso agir conforme como o Senhor quer que nós hajamos. Aí está a fonte de todas as alegrias. De volta ao que o Senhor Jesus falou. Tu serás feliz, ele não usa essa expressão, mas a gente poderia adaptar e dizer, tu serás verdadeiramente feliz, meu filho, no dia que tu amares o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor deixou a sua igreja também para isso, como um sinal, né, de que Ele está conosco, de que Ele não nos abandona, de que Ele nos ama. E o amor de Deus, principalmente Ele, a lembrança do amor de Deus, é que não nos deixa sucumbir. É interessante essa coisa da lembrança do amor de Deus. O amor de Deus não deixa de existir nunca. Nós, com muita frequência, esquecemos ou tendemos a esquecer desse amor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos rezar. É por isso que nós precisamos quebrar vínculos falsos, não vínculos falsos, mas vínculos que trazem falsidades, vínculos com esse mundo que trazem para a nossa vida ideias falsas, ideias mentirosas. A questão do jejum, por exemplo. Eu como uma coisa muito gostosa, não é errado em si, mas se eu vivo só para comer coisas gostosas o tempo inteiro, e eu só como o que eu quero o tempo inteiro, eu posso, de uma maneira muito perigosa para a minha saúde espiritual, eu posso começar a achar que já que a comida ela pertence a este mundo, então por tabela este mundo é bom. E a igreja diz, olha, você precisa jejuar, você precisa estar com vontade de comer aquilo, mas você precisa quebrar um vínculo com o mundo. Né? É muito fácil, nós nos enganamos com bastante, isso é do homem, né? O auto-engano, nós nos enganamos sobre nós mesmos e sobre o mundo com bastante frequência. Então é preciso quebrar
certas correntes que nós mesmos ajudamos a... O mundo entra com a parte dele, mas nós mesmos às vezes ajudamos a construir. Então a comida é muito gostosa. O que tem de mal nesse mundo então? Poxa, nesse mundo tem tanta comida gostosa. E na nossa época, em que em relação às outras épocas é tudo tão mais barato, é tudo tão mais acessível, é tudo tão mais confortável. Mas o que tem de mal com esse mundo tão maravilhoso, né? Há muitos que dizem que nós vivemos na mais luminosa das épocas e que quem está atrás de nós de nada sabia, né? Principalmente lá os medievais, né? A Idade das Trevas. Não, esses de nada sabiam. Não é? E a gente se esquece que esse mesmo mundo dos confortos, esse mesmo mundo, para citar uma expressão do padre Paulo Ricardo, esse mesmo mundo analgésico, né? Ele é o mesmo mundo que propicia que a gente veja e ouça notícias de coisas lamentáveis. Não podemos esquecer que o mais confortável dos séculos, o mais prazeroso dos séculos, em comparação aos anteriores, que foi o século XX, né? A Revolução Industrial, na verdade, para cá, antes um pouquinho, o mesmo século dos confortos foi o mesmo século das atrocidades. Não é que não havia atrocidades antes, pelo amor de Deus, seria uma inverdade dizer isso. Desde a história antiga a gente ouve falar de guerras, de conflitos terríveis, de atritos tremendos, mas eu falo em número e em intensidade. Que outro século matou pessoas mais do que o século XX, por exemplo, e por tabela, o seu filhote agora, o século XXI? Então, a gente tem essa mania de construir uns vínculos que podem estar recheados de falsidades. E nós não... Vamos voltar à frase lá do cardeal, né? A pergunta dele. Nós não estamos no mundo prioritariamente, da maneira mais, o mais profundamente falando, a razão de estarmos no mundo não é para sermos felizes. Não é isso. Pelo menos não do jeito como o mundo vende essa ideia. Não é. Não é? E aí eu volto, aí eu disse no começo, eu só entendi isso quando eu voltei para a igreja. Por quê? Porque eu entendi uma coisa que a igreja me ensinou. Eu não disse que eu não vou dizer que eu faço sempre isso que eu vou falar, mas eu já entendi. Já entrou aqui na cuca. Eu não terei como vivenciar a verdadeira alegria se eu não vivenciar da maneira mais profunda, da maneira mais verdadeira, portanto, diante de Deus e com Deus, o meu sofrimento. Puxa, mas como assim? O tema do Christian Day é a alegria de ser católico e você aqui vem falar de sofrimento, mas isso não é uma contradição? Sim, pelos parâmetros do mundo, nossa religião é uma religião profundamente contraditória. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que daqui não dá para ver, tem um crucifixo ali, o nosso Salvador está ali no crucifixo, pregado, está ali na cruz, pregado, aparentemente derrotado. Só aquela imagem, ela é um escândalo, né? Está nas Sagradas Escrituras, a cruz é um escândalo. Muitos autores falaram das santas contradições, não quaisquer contradições, mas das santas contradições da nossa religião. Eu lembro, por exemplo, de Chesterton. Há um capítulo dele lá daquele livro maravilhoso, lá, o Ortodoxia. E ele ainda nem tinha se convertido ao catolicismo ainda, quando escreveu, mas estava em vias de, livro de 1908, se não me engano. Mas ali ele já fala que o cristianismo é uma religião de maravilhosas contradições. Contradições do ponto de vista mundano, não é? Então, para que nós saibamos o que é a verdadeira alegria, o que é o verdadeiro amor, é preciso que nós vivamos intensamente, da maneira mais cristã, com Deus e em Deus, principalmente o exato oposto, que é cada um de nossos sofrimentos. Se nós pensarmos bem, vamos pensar aqui na Semana Santa, o episódio maior da nossa fé, que é a Páscoa. O episódio maior da nossa fé. Cristo ressuscitou, aleluia. Domingo, coisa maravilhosa. Domingo Jesus ressuscita. A maior de todas as alegrias, né? O céu retumba de alegria. Mas aquilo não seria possível sem que antes não houvesse a maior de todas as tristezas, que parecia até ser insuperável, que foi na Sexta-feira Santa.
Jesus estava na cruz, todo desfigurado de tantas pancadas e tantas violências que ele sofreu. A vivência da suprema alegria não anda, que é o domingo da ressurreição, não anda descolada, meus irmãos, da vivência, da profunda, do ponto de vista humano, né, puramente humano, da profunda tristeza que foi ver aquele homem, que era o próprio Deus, ser crucificado. Observe que não dá para tirar uma coisa nem outra. Se a nossa religião só celebrasse a Sexta-feira Santa, seria estranho, seria mórbido. Seria uma religião que só celebraria apenas um sacrifício, um assassinato. Se a nossa religião celebrasse apenas a ressurreição, seria uma coisa incompleta, porque quem ressuscita é porque morreu. Então, são duas faces da mesma moeda, a ressurreição e o sacrifício e a morte de Jesus na cruz. Eu só vim entender o que o cardeal, eu esqueci o nome dele agora, eu não sei nem se fala o nome dele, ele só é chamado de eminência. Eu só entendi isso, meus amados irmãos, de que eu não estou no mundo para ser feliz, a partir do dia em que eu deixei, voltando para a igreja, em que eu deixei a igreja me reensinar tudo isso. A igreja tinha me ensinado, mas sabe como é? Católico de IBGE, ia na missa de vez em quando, mal pegava um documento da igreja para ler, mal ia a uma missa, mal sabia o que era catequese, o que era batismo, o que era primeira comunhão, aquelas coisas, né, que espero que não, mas talvez muitos de nós saibam o que é. E eu só entendi de modo profundo, completo, verdadeiro, essa frase, aparentemente aterradora, assustadora do cardeal, quando eu voltei para a Santa Igreja. E aí sim, não só eu entendi o que ele quis dizer, e hoje, quando eu reassisto 8h30, aí aquilo já me soa, hoje, na época, eu me choquei. Mas hoje, quando eu reassisto e fico esperando só essa cena chegar, eu me emociono. Porque é um homem muito idoso já, o personagem, o ator que escolheram é bem velhinho já. Então, no alto de muitas coisas que ele já viveu, de sua experiência humana, religiosa, ele diz uma coisa dessa. Hoje, pela misericórdia de Deus que me aceitou, que me chamou de volta ao ser da sua Santa Igreja, eu consigo entender que Ele quer para mim muito mais do que essa ideia boba, tola, incompleta, precária, de que eu estou no mundo principalmente para ser feliz. Não, o Senhor me quer feliz, é óbvio, mas Ele me quer feliz de modo completo, de modo pleno, de modo perfeito. Por isso Ele quer que eu o ame, por isso que Ele quer que eu esteja em sua santa comunhão, que eu esteja na comunhão dos santos, que eu me confesse, que eu esteja, pelo menos em todas as missas dominicais, que eu frequente os sacramentos. Porque Ele quer para mim, Ele está preparado. Jesus falou, eu tenho que ir antes porque eu vou preparar a morada para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Ele quer uma felicidade, essa sim, para nós, essa sim Ele preparou para a gente. Não no sentido de que, eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz nesse mundo. Meu irmão, você não vai ser mesmo. Você não vai ser mesmo. Há uma frase de C.S. Lewis, que eu acho muito bonita. Ele diz assim, se na sua vida você aparentemente tem tudo, está tudo bem, as finanças estão bem, está tudo certinho, tudo encaminhado, mas se mesmo assim você sente que este mundo não te completa, você só pode chegar a uma consequência óbvia. Qual é? Bom, já que nada deste mundo em algum momento vai me completar, só pode chegar a uma conclusão óbvia. Então eu não vim deste mundo. Não, nós não viemos, não somos filhos deste mundo e não fomos feitos para ele. Nós estamos nele e estamos indo para um outro mundo, para uma outra realidade. Essa sim, perfeita, maravilhosa, cheia de verdadeira alegria. O Senhor Jesus, na sua Santa Igreja, essa história maravilhosa, que é a história da nossa igreja, 2000 anos de igreja, 2000 anos de evangelização, 2000 anos de uma marca indelével, mais que às vezes venham as crises, os abalos, mas uma marca indelével
do amor de Deus pela humanidade. Nesses 2000 anos, Jesus deixou muitos faróis, Jesus deixou muitas luzes no caminho, que às vezes sim é trevoso, não é? Toda pessoa de fé, toda pessoa cristã sabe que andar nesse mundo, sendo cristão, é mais ou menos como naquela técnica de pintura, né? O chiaroscuro. Uma hora está tudo claro, maravilhoso, mas ao mesmo tempo fica tudo trevoso, e a gente às vezes acha que está perdido, mas não estamos perdidos. Depende. Né? Se estamos com Ele, se estamos com o Senhor, nós não estamos perdidos. E Ele deixou vários sinais, Ele deixou vários guias, Ele deixou o Santíssimo Sacramento, Ele deixou os 7 sacramentos em si, como guias, como sinais evidentes, irrefutáveis da sua presença e do quanto Ele nos quer na pátria celestial. Deixou, inclusive, sinais sobrenaturais na vida de pessoas que viveram como nós, que tiveram problemas como nós temos, mas que sim, descobriram que a finalidade da vida não é ser feliz do jeito que se fala, mas descobriram que a felicidade da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, servir aos nossos irmãos e aí sim encontrar, já que uma alegria que se mostrará ainda mais completa, ainda mais perfeita na pátria celestial. Eu estou falando dos santos. Jesus e sua igreja, Jesus em sua sabedoria infinita, deixou a vida dos santos. A vida dos santos é uma coisa maravilhosa. Os santos, alguém já disse isso, eu não sei de quem é essa frase. Os santos, olhar para a vida dos santos. Os santos são aqueles que dizem juntos, né? Olha, é possível. É possível, mesmo com a minha sem-vergonhice, com a minha precariedade, com a minha miséria, é possível chegar lá. É possível a conversão. Não é um processo fácil, claro que não é. Mas é possível alcançar a alegria da conversão. Depois que eu voltei para a igreja, com certeza vocês também têm depoimentos desse tipo para dizer, eu experimentei algumas vezes, né, raras, porque também se Deus permitir que isso aconteça sempre, a gente, por causa da nossa natureza pecaminosa, começa a banalizar. Mas eu experimentei já algumas poucas vezes, e eu louvo a Deus por isso, momentos de paz, momentos de verdadeira alegria. Né? E eu fico imaginando como não deve ser no céu. E eu sei que esses momentos que eu vivenciei depois que eu voltei para a Santa Igreja, só foram possíveis por causa dele, que me amou primeiro. Não é? Então, nós precisamos acreditar nisso. Estava falando dos santos. Os santos são aqueles que dizem, portanto, que é possível alcançar a verdadeira alegria, mas é preciso também um sacrifício da nossa parte. É preciso doer, é preciso mutilar, talvez amputar alguma coisa, espiritualmente falando, é claro, que a gente precisa. Isso dói demais. Mas como dizia Dom Henrique Soares, isso dói para o bispo, isso dói para o papa, isso dói para o padre, para a freira, para o monge, para a monja, dói para todo mundo. A gente está no mesmo barco. Mas não é possível de outra forma. Dói na hora, né? Mas o que nós ganharemos, e já ganhamos até às vezes, quando o Senhor nos permite experimentar esses momentos como esses que eu vivenciei, já que nós temos uma ideia. Portanto, meus irmãos, ser cristão ser verdadeiramente cristão mesmo em momentos de extrema angústia, é possível dizer, eu estou em paz. É difícil, é muito difícil, mas é possível. Paz, serenidade, alegria. Lembra daqueles 12 frutos do Espírito Santo, né? Castidade, etc. A alegria é um deles. Quando o Espírito Santo nos preenche de verdade, quando a gente vai buscando, né? Como diz o Senhor Jesus, quando nós fazemos violência contra nós, e aí precisa entender o que ele quis dizer com isso, né? Que o reino dos céus é dos violentos, ou seja, quando nós fazemos violência contra a nossa má tendência, contra a nossa cupidez, contra o fato de sermos filhos de Adão e Eva, quando nós dizemos não ao pecado, quando nós violentamos o que em nós é pecaminoso, a gente consegue. E aí eu trouxe, para fechar,
já falei demais, né? Mal de professor, vão desculpando. Eu trouxe algumas frases muito simples, tão simples, são profundamente verdadeiras, de alguns santos sobre a verdadeira alegria de ser católico. Santo Padre Pio de Pietrelcina, um santo que o Senhor, de modo maravilhoso, deu ao terrível século XX, né? O Padre Pio morre em 1968, então o Padre Pio atravessou 2 guerras. O hospital que ele construiu, né, está de pé até hoje, foi construído tendo por razão principal amparar as pessoas que ele sabia que a Segunda Guerra Mundial seria uma tragédia. E fez tantas coisas magníficas. Um homem que tinha chagas de Jesus, teve a chaga de Jesus por 50 anos. Ele tem frases que são de uma simplicidade desconcertante. E muitas delas tangenciam essa coisa da alegria. Ele disse, por exemplo, viva feliz. Olha como é diferente, gente. Quando alguém do mundão diz essas 2 palavras, viva feliz. Seja feliz. Tá por aí, né? Curta. Como é diferente quando a gente ouve isso da boca de alguém que não ama o Senhor e como a gente ouve o mesmo comando de alguém que transfigurou a sua vida em Cristo. O Padre Pio diz, viva feliz, ponto. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado. Que maravilha. Se ele disse isso, gente, é porque é possível. Dói. Vai precisar a gente entregar alguma coisa para poder pagar alguma coisa para poder ter isso. Mas imagine você servir ao Senhor com alegria e com espírito despreocupado. Nós vivemos numa época profundamente angustiada e ansiosa. Era um conselho que o próprio Padre Pio dava, né, falando da ansiedade. Eu tenho uma biografia dele e o autor fez uma coisa muito interessante. Ele fez uma coisa muito boa. Ele teve acesso a várias cartas, documentos, Padre Pio. É uma biografia maravilhosa. Não lembro o nome do autor agora. E ele faz um resumão em 15 tópicos, eu acho. Assim, ó, de tudo que o Padre Pio falou para as pessoas, podemos resumir nesses 15 tópicos. E um desses tópicos que ele diz é o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma. Claro que se alguém me diz isso lá fora, soa diferente, sei lá, soa meio, o cara está dizendo para me preocupar, legal. Mas quando um santo diz isso, quando Deus fala pela boca de um homem, não esteja, repetindo na verdade o que o próprio Senhor Jesus falou, né? Não se turbe o vosso coração. Quando um santo diz isso, algo de poderosamente diferente age dentro de nós. Ele disse então, viva feliz, sirva ao Senhor alegremente e com espírito despreocupado. Maravilha. Outra gema aqui de Santo Afonso de Ligório, um gigante da fé, também, outro gigante, não é? Autor de livros maravilhosos, livros sobre Nossa Senhora, uma coisa maravilhosa. No meio das alegrias, a alma suporta tudo. Claro, no meio das alegrias de origem divina, não é? Santa Teresa d'Ávila, que maior vantagem pode haver do que ter alguma prova de que damos a alegria a Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Que maior vantagem pode haver do que ter alguma prova de que damos alegria a Deus. Você saber que, olha gente, isso é uma profundidade, você saber que um ato seu fez lá em cima, no coração dele, do mais profundo do coração dele, que aquele ato seu, ele fez o coração de Deus feliz. Como dói também, como nos aterroriza, e é para aterrorizar mesmo, no sentido de que a gente tem que mudar de vida, e como nos aterroriza, em contrário, quando nós praticamos algo que naquele momento a gente soube que entristeceu profundamente o coração do puro amor, que é o próprio Deus. Não é? Santo Afonso de Ligório, mais uma vez, é no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio, é aí que se conhece quem ama de verdade a Jesus Cristo. Vou encerrar com Santa Teresa de Calcutá, grande Santa Maria Teresa de Calcutá.
A nossa alegria é o melhor. Olha para isso. Muitos santos disseram frases parecidas com essa. Eu vou encerrar com essa. A nossa alegria é o melhor modo de pregar o cristianismo. Nosso testemunho é alguém poder... Você já imaginou a gente agir de um modo tal que uma pessoa olhe para a gente e diga assim: é disso que eu estou precisando para a minha vida. Meus irmãos, que o Senhor nos permita, que o Senhor nos dê a graça, nos dê a força de que nós possamos ser tão bons com Ele. Nunca seremos plenamente bons e o suficientemente bons, porque nós somos ruins, não é? Não por natureza, mas nós somos pecaminosos, mas que lutando e vencendo isso, a gente possa testemunhar o verdadeiro amor de Deus e o que o amor de Deus e o que uma alma que ama a Deus pode fazer com uma vida. Já imaginou alguém olhar para a sua vida e dizer: olha, ela é feliz, ela é alegre, é disso que eu preciso. Meus irmãos, fiquemos todos com Deus, que a Virgem Santíssima, a sua assistência imprescindível, não nos falte, ela nunca não nos faltará. Uma estrada para o céu. Vamos encerrar então falando nela, saudando-a. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até daqui a pouquinho, daqui a pouco mais de 15 minutos, deixa eu ver aqui pelo meu, daqui a 17 minutos nós estaremos de volta. Dá tempo de você beber uma água, dá tempo de você chamar toda a sua família, seus amigos, para as vésperas. Encerraremos a nossa programação daqui a pouquinho com a resta das vésperas. Terei a honra de estar ao lado de Padre Gilson, professor João, a nossa querida irmã Marlene, se não me engano. Nós comporemos então esse momento maravilhoso, já nos preparando para o dia que o Senhor venceu o pecado e a morte. Vá lá, beba uma água, faça uma pausa, respire fundo, contenha a emoção e a gente se vê daqui a pouquinho. Chama o papai, chama a mamãe, compartilha lá esse vídeo, compartilha as lives que já estão gravadas. Olha, mãe, pai, amigo, amiga, primo, prima, irmão, vamos lá acompanhar as vésperas, vamos louvar a Deus, porque aí é que reside a verdadeira alegria, quando louvamos e demonstramos esse amor a Deus, esse amor que nós temos por Deus, a Ele. Até daqui a pouquinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente.